Realmente é uma grande alegria. Eu me sinto honrado, privilegiado. No entanto, pesa sobre meus ombros uma grande responsabilidade, porque eu não quero que Deus, lá na frente, me cobre por situações que poderiam ter sido alertadas, mencionadas, corrigidas, e como ministro do Evangelho, se eu me abster, posso ser responsabilizado. Eu tenho comigo uma coisa: se eu tiver que ser penalizado, prefiro que seja por um ser humano, não por Deus. Não é? Porque Deus está acima de todos nós. Eu escolhi o tema de hoje porque trata de um assunto que estamos sempre trabalhando, que é o cumprimento da missão de Deus. Queria que colocasse então aí a apresentação, o PowerPoint, que hoje eu vou usar excepcionalmente, porque tem alguns textos do Espírito de Profecia que eu gostaria de mencionar, e para que ficasse bem claro e compreendido, vocês vão acompanhar também na leitura. Mas eu gosto mesmo, nos cultos, não usar a apresentação. Porém, hoje, excepcionalmente, vocês vão acompanhar comigo. Poder para cumprir a missão é o Espírito Santo. Não tem outra questão aí, não tem outro item que diga que nós podemos fazer sem a pessoa do Espírito Santo. E o Espírito Santo tem sido... É muito importante essa pessoa da divindade, porém tem sido negligenciado nos nossos assuntos e temas a ser tratados aqui. Por quê? Eu vejo que a suposta negligência dos pregadores, eu me incluo também, porque poderia falar muito mais sobre essa pessoa maravilhosa do Espírito Santo, acho que porque é muito sensível, sabe, a atuação do Espírito Santo, e ela é marcante, e com certeza o inimigo não quer que nós destaquemos essas questões, a ação do Espírito Santo na nossa vida. E sabemos que se ele não atuar na vida das pessoas, essas pessoas estão fora do programa divino de salvação. Jesus mesmo disse: eu vou para meu Pai, quando eu for, eu vou enviar o Consolador. A pessoa do Espírito Santo, ela é determinante para a salvação de todos nós. Obviamente, a salvação é operada pela graça de Cristo. O sacrifício de Jesus. Mas quem nos faz necessitar disso, quem nos convence disso, quem nos leva a entregar a nossa vida a Cristo Jesus, é a atuação do Espírito Santo. Então, ele é determinante nesse processo de salvação. E aí, entra uma questão. Eu fiquei imaginando a igreja cristã primitiva como referência para nós, para receber o Espírito Santo. Ela é uma referência. Lembra que eles foram batizados no Pentecostes, naquela festa que 50 dias depois da Páscoa, eles receberam o poder do Espírito Santo? Lembra disso? Então são referências para nós. E nessa referência, eu quero trabalhar com vocês agora, durante esse processo. A igreja antes do Pentecostes, como era? Por que eu vou tratar esse assunto? Porque se eles receberam o Espírito Santo, conforme a promessa, o Pentecostes, nós também temos uma promessa do Espírito Santo. Vou usar aqui uma linguagem técnica, mas eu vou explicar o que significa. Chuva serôdia. Naquela época era o Pentecostes. O que era Pentecostes? Na realidade, não era o batismo em si do Espírito Santo. Hoje se forma denominações usando o nome pentecostal, não é? É um uso errado do significado. Na realidade, haviam 7 festas em Israel. 7 festas. Páscoa, trombetas, tabernáculos. Tinha a festa do Pentecostes. Pentecostes era 50 dias após a Páscoa. 50, 50.
Então, nessa festa, era a festa da colheita dos primeiros frutos. E nessa festa do Pentecostes, quem proporciona a colheita, a salvação de pessoas, é o Espírito Santo. Então, lá para cumprir a promessa que foi dada à igreja primitiva, o Espírito Santo veio sobre a igreja. Porém, no tempo do fim, a igreja terá que receber também esse mesmo Espírito em forma mais intensa. Só que não é chamada mais de Pentecostes, é chamada agora de chuva serôdia. O que significa chuva serôdia? Chuva intensa. Entendeu? Então o Espírito Santo será derramado de forma intensa no final dos tempos sobre a igreja do tempo do fim. Então fica agora assim, se aquela igreja lá, a igreja cristã, recebeu o batismo do Espírito Santo de maneira intensa, que prenuncia o tempo do fim, a igreja do tempo do fim também deverá receber. O que eles fizeram para receber? Se nós fizermos o mesmo, nós receberemos. Entendeu a lógica? Deus não muda a regra. O que ocorreu lá, vai ocorrer no tempo do fim. E nós somos a igreja do tempo do fim. O que aconteceu lá, como eles conseguiram receber a chuva serôdia, se nós fizermos o mesmo, nós iremos receber a chuva serôdia aqui. Se eles receberam o Pentecostes lá, o batismo do Espírito Santo lá, nós vamos receber aqui. Então temos que entender o que foi que eles fizeram. Quais foram as recomendações de Deus para que eles recebessem? Mas qual era a condição daquela igreja naquela época? A condição espiritual da igreja. Será que tem alguma coisa a ver com a condição espiritual da igreja hoje? Como eram os irmãos que viviam antes do Pentecostes? Se a gente ver, você vai ter que pesquisar na Bíblia, especialmente nos evangelhos, você vai perceber como era o comportamento. E aquela igreja era composta, na sua maioria, pelos discípulos. Como eles se comportavam? Quando não estavam na presença de Jesus, eram santinhos? Às vezes nós nos apresentamos na igreja bem vestidos, arrumadinhos, mas, no fundo, nós não somos tão santinhos. Entende? Como era a igreja naquela época? Na presença de Jesus, eles eram de um jeito. E quando não estavam na presença de Jesus, como era? E é isso que faz a diferença. Bom, lembre, por favor, que a nossa máxima é: sendo quem eram, eles receberam o Espírito Santo. Mas como isso ocorreu? Se nós entendermos como ocorreu, nós também iremos procurar fazer o mesmo para recebermos o Espírito Santo também, para cumprir a missão. Então, eu me deparei com alguns versos da Bíblia. Eu queria que você lesse comigo Marcos, capítulo 9, versículos 33 a 37. Marcos, capítulo 9. Depois nós vamos ler Mateus, mas vamos primeiro para Marcos, capítulo 9. Nós queremos descobrir as características daquela igreja, que era composta, na sua maioria, pelos discípulos, versos 33 até o 37. Veja, antes de ler, eu queria dar o contexto para vocês. Jesus, vejam no contexto imediato aí, Jesus, ele estava fazendo uma previsão da sua morte. E tendo partido, no verso 30, disse dali pela Galileia, não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava aos seus discípulos, e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão. Olha, irmãos, essa era uma mensagem que os discípulos estavam ouvindo agora, nesse período, com frequência. Jesus ensinava a eles e no meio dos seus ensinamentos os preparava para essa grande tribulação. Acompanha comigo aqui, olha para mim antes de ler o texto sequente, olha para mim aqui, por favor.
Jesus estava com os discípulos, estava criando neles um conceito do reino, mas ainda a compreensão deles não era clara. Eles queriam a restauração do reino de Israel, aquele reino físico que estava ali sob o jugo romano. Mas Jesus estava falando do reino de Deus, do reino eterno. E eles não entendiam plenamente. Para que Jesus pudesse restaurar o reino de Israel, do jugo romano, Jesus não podia morrer. Claro que não, pois ele iria restaurar. E quem era Jesus? Os discípulos estavam acostumados a ver Jesus fazendo milagres, ressuscitando pessoas, multiplicando pães e peixes, curando pessoas. Então, se eles se armassem para a guerra, Jesus no meio deles, eles até poderiam receber uma espadada. É assim que fala, Paulo? Uma espadada? Eles até poderiam receber um ferimento, mas Jesus estava ali e Jesus poderia curar. Então Jesus era a solução deles. Humanamente falando, Jesus era a solução. Agora Jesus chega e diz: eu vou morrer. Como é que vocês acham que os discípulos ouviam isso? Olha só, Jesus disse: eu vou morrer, o Filho do Homem vai morrer. E aí, ao terceiro dia, ressuscitará. E no verso 32 ele diz: contudo não o compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Eles não queriam que isso acontecesse. É nesse contexto que Jesus fala o que vai dizer agora, nos versos 33 até o 37. Tendo eles partido de Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorreis pelo caminho? Quando eles estavam indo, Jesus foi à frente, e os discípulos ficaram sós. E aí Jesus perguntou para eles: o que é que vocês conversavam? Será que Jesus não sabia o que eles estavam conversando? Mas diz o verso 34, eles guardavam silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Quando Jesus pergunta para eles: o que vocês conversavam pelo caminho? Jesus sabia o que eles conversavam, irmãos. Na realidade, eu imagino que os ânimos estavam acalorados e discutiam quem era o maior. Irmãos, podem dizer para mim qual era o sentimento que imperava no coração daquela igreja cristã primitiva? Jesus, de um lado, dizendo que queria estabelecer o reino eterno de Deus por intermédio ou através deles. E eles, por sua vez, queriam exaltação própria. Queriam posição. Queriam prevalecer diante do outro. Intrigas. Esta era a igreja daquela época. E para exemplificar isso, leia comigo a história que acontece em Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20. Quero dizer para vocês que nesse momento faltava ali não mais de um mês para Jesus morrer. Veja que era um tempo que estava bem próxima à morte de Jesus. Capítulo 20 de Mateus. Ponha na tela aí para a gente acompanhar. Versículos 20 a 28. Diz assim: então chegou-se a Jesus a mulher de Zebedeu. Alguns acreditam que é Salomé, viu? Mas a Bíblia não dá. A tradição diz que é. Mas vamos manter a mulher de Zebedeu com seus filhos. Olha, que legal. Mamãe
e filhinhos. E o que ela fez? Adorou Jesus. E seus filhinhos, com certeza, estavam do lado. Eu imagino a cena. Irmãos, olha, reflita comigo aqui. Imagina a mãe na mão com cada um dos seus 2 filhinhos, uma na mão, outra na outra mão. Imagina, tem 2 filhinhos aqui, não é? Só que os 2 aqui são 2 seus? É só um, mas tem 2 amiguinhos, né? Cadê 2 filhinhos? Tudo bem, faz de conta. A mamãe chega com os 2 filhinhos. Tudo bem? A cena não é bonita? Só que os 2 filhinhos, um chamava-se Um chamava-se Tiago e o outro chamava-se João. Eram barbados. E aí ela se ajoelha aos pés de Cristo. Você sabe o que ela fez? Ela fez o quê? Antes de falar, ela pega a mão de um filho e fala assim: Joelha também, filhinho. Aí o filhinho, tchum. Aí pega o outro filho e o outro, tchum. Irmãos, isso foi feito de caso pensado. A cena parece santa, mas era uma cena, eu vou usar uma expressão, demoníaca, porque era de interesse próprio. Meus queridos, meus irmãos, guardem bem o que vosso pastor vos falará agora. Tudo que não exaltar a Deus é pecado. Tudo que não exaltar a Deus é obra do inimigo. Pode ser que parta de nós mesmos. Pessoas que estão lidando com as coisas de Deus, olha a cena, a mulher usa a espiritualidade, suposta espiritualidade, para fazer prevalecer o seu orgulho. Mas irmãos, será que essa mãe tomou essa iniciativa própria? Será que ela não foi incitada pelos 2 irmãos? O que eles vinham conversando pelo caminho? Disputando entre si quem seria o melhor, quem era o mais importante, quem tinha mais poder. Igreja de Deus, quando vocês pisarem os pés aqui, nessa casa do Senhor, faça para a honra e glória de Deus. Não deixe prevalecer nenhum sentimento de exaltação. Não deixe. Eu falo com o pessoal da música, por favor. Em nome do Senhor, aqui eu estou me dirigindo ao Cleiton, vou dirigir também a Dilza, que são os ligados diretamente à música. Por favor, não pensem que o que vocês estão fazendo aqui, eu falo com a cantora que cantou agora, eu não gravei o nome, Adriana, Deus abençoe. Não pensem que vocês são os bambambãs. Não, são servos. E o louvor é para engrandecer a Deus. Pelo amor de Deus, irmãos que atuam nas ações aqui da igreja, nos departamentos, isso é para servir. É para exaltar o nome de Deus, servindo aos irmãos. Não deixe que isso mude e que seus interesses pessoais venham a aflorar-se. Era o que estava acontecendo com aquela igreja. Era o que estava acontecendo. Jesus os chama para estabelecer o reino de Deus. E eles queriam que a vontade deles fosse feita. Bom, a conversa puxou-se mais para frente, não é? A mãezinha querida cercou-se de Jesus e pediu um favor. Olha o pedido daquela mulher. Olha o pedido daquela mulher. Jesus ouviu e disse: o que a senhora quer, minha irmã? No verso 21. E ela respondeu: Senhor,
dá ordem. Se o Senhor falar, não é? Todo mundo vai obedecer. Manda que no teu reino, estes meus 2 filhinhos, bonitinhos da mamãe, se assentem, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Irmãos, o que aquela mulher estava querendo? Era coisa de Deus? Não. Ela não sabia, mas ela estava desejando a morte dos filhos dela na cruz, com Cristo, como ladrões. Era o que Cristo veio fazer, estabelecer o seu reino, e para que ele estabelecesse o seu reino, ele morreria entre 2 ladrões. Jesus sabia disso, e a mãe estava pedindo isso. Olha que loucura! Quando nós queremos fazer a nossa vontade, nós cometemos loucuras. É isso. Irmãos, não deixem a vontade pessoal, o desejo de supremacia ir adiante de vocês. Não deixem, em nome de Jesus. Porque se isso ocorrer, loucuras ocorrerão. Olha o que aquela mulher queria. Jesus disse, você está louca. Ele não usou essa expressão, mas você não sabe o que você está falando, mulher. Você não pode suportar, eles não podem suportar. Gente, quando nós queremos fazer a nossa vontade, exaltar-nos a nós mesmos, nos colocar à frente dos outros, sermos os melhores, loucuras ocorrerão. Deus não pode atuar dessa maneira, ainda que tenhamos uma aparência de adorador, porque a mulher teve essa aparência de adoradora. Agora, o Espírito Santo podia ser derramado sobre aquela igreja desse jeito? Sim ou não? Não, eles precisavam mudar. Como precisavam mudar? Bom, sabe o que aconteceu com os outros quando viram isso? Quando eles ouviram o que a mãe dos 2 falou, o que aconteceu com eles? Eu gosto de ver esses detalhes na Bíblia. Olha o que diz o verso 24. Os outros 10 ouviram isso e ficaram de que jeito? Que jeito que eles ficaram? Intrigas, irmãos, picuinhas, brigas. Não falavam para Jesus, mas entre eles ficavam tecendo. Isso é do demônio, irmãos. Não faça isso nunca. Não faça, não fique conversando coisas que devem ser resolvidas com oração. Tem irmãos que gostam de jogar lenha na fogueira. Imagina, acontece algo desse tipo, aqueles 2 lá, vocês viram? Aí um outro que chega de fora, fala assim, aqueles 2 são loucos, olha que coisa, diminuindo, achando que são os melhores. Por que não poderia ser diferente? Gente, o que vocês estão dizendo? Vamos orar por eles. Vamos pedir a Deus para dar mais clareza para eles. Nós estamos aqui para servir o Mestre. Não é para ter honras. Você já imaginou se fôssemos pacificadores? Deixa eu olhar para você. Eu vou pedir uma bênção de Deus na sua vida. Eu vou pedir para o Deus do céu transformar você. Você que me assiste aí pela internet. Você que está aqui presente, em nome do Senhor, transforme, ó Deus, Pai, cada pessoa desta igreja, pelo teu poder, em um pacificador, para a honra e glória do teu nome, por Jesus. Amém. Sejamos pacificadores, em nome do Senhor. Aquela igreja estava doente. A igreja do tempo do fim manifesta as mesmas sequelas. Se houve solução para aquela, há solução para essa.
Se houve solução para Pedro e João, Tiago, Filipe, Bartolomeu, seja lá quantos forem, há solução para Cleiton, há solução para Ana, há solução para Sônia, há solução para todos nós. Entende? Essa era a situação daquela igreja. Preciso trazer só mais um assunto que é muito importante sobre esse tema. Eu trouxe aqui o livro Desejado das Nações, falando sobre esse episódio. A serva do Senhor, Ellen White, ela disse assim: quando Jesus disse que havia de ser condenado à morte, veja, isso ocorreu quando Jesus ensinava o plano da salvação, hein? Quando Jesus ele estava ensinando que deveria ser condenado à morte e ressurgir dos mortos, ele buscava atraí-los a uma conversação a respeito da grande prova de fé que haviam de passar. Então eles estariam agora diante de uma situação que seria realmente uma prova de fé. Qual era? O mestre, aqueles que eles esperavam para ser o Salvador, o libertador, morreria. De que jeito como eles reagiriam? Você sabe a história, eu não preciso ler. Eles deixaram Cristo, eles fugiram com vergonha. Essa era uma prova de fé. Irmãos, estamos diante de provas, grandes provas virão sobre nós. E olha o que Ellen White continua dizendo: houvessem os discípulos estado prontos a receber o que ele lhes desejava comunicar, e ter-se-iam poupado a atroz angústia e desespero. Irmãos, ainda estamos diante das grandes provas. Para não nos incorrermos em angústia e desespero, perdição, aceitemos o plano de Deus para nós. Cristo queria poupá-los ao preparar-lhes o coração, ensinar-lhes sobre o seu amor, sua morte, sua ressurreição. E eles fecharam o coração, permitiram que a exaltação pessoal fosse adiante e foram envergonhados e foram desonrados. Sabe, se eles tivessem a verdadeira compreensão do plano da salvação, que Cristo deveria morrer na cruz do Calvário, sabe como eles deveriam estar? Jesus pendurado na cruz, não era só a mãe dele que deveria estar ao pé da cruz. Quem deveria estar lá? Toda a igreja. Agora sim, meu Salvador morreu por mim. Eles deveriam estar ali ajoelhados ao pé da cruz. Irmãos, eu fico tremendo de emoção ao pensar: será que nós vamos falhar nesse processo? Eles só puderam recuperar a fé após essa grande decepção. Nós não precisamos passar por esse processo. Temos as informações e temos o caminho que deve ser traçado. Então, para receber o poder do Espírito Santo, a honra de Deus deve ser exaltada. Eu gostaria que você voltasse agora para a apresentação, por favor. Aquela igreja, antes do Pentecostes, ela tinha uma situação grave. E a igreja hoje, a igreja que vai receber o poder do Espírito Santo, ou seja, a chuva serôdia, quais são as suas características? Eu preciso aqui listar? Eu tenho uma forma melhor para poder fazer você entender quais são as características da igreja hoje. É só você olhar para dentro de si. Avalia. E olha bem agora nos meus olhos.
Quando eu falo isso, eu quero realmente que você olhe aí em cima também, por favor. Tira os óculos. Se todos na igreja de São Caetano tivessem o mesmo nível de consagração que você tem, como seria essa igreja? Se todos fossem consagrados como você é, se todos tivessem o mesmo fervor que você tem, como seria essa igreja? Amada? Exaltada? Determinada? Fiel? É bem por certo que se você está fazendo esse exercício, como eu fiz o meu antes de vir aqui, eu fiquei espantado. Eu também preciso do poder do Espírito, irmãos, como você precisa. Eu fiquei alarmado em imaginar que todos seria como eu sou. Meu Deus, não, que todos sejamos como Cristo é. É isso que você tem que buscar. Irmãos, vamos pedir a Deus que nos cubra com o manto de sua justiça, para resistirmos um comentário desagradável de um irmão. Vamos pedir a Deus: Senhor, me dê uma vacina para que me faça ser resistente a críticas, seja elas quais forem. Por favor, Senhor. Irmãos, Deus, ao longo da minha vida, tem me ajudado muito. A minha esposa que tem acompanhado esse processo de mudança e transformação na minha vida. No início do meu ministério, eu não gostava muito de ouvir que algum irmão não gostava de mim, sabe? Hoje, irmãos, eu já ouvi aqui palavras que não são agradáveis. Mas eu volto para casa e falo: oh, meu Deus, aquele irmão está certo. Porque eu não sou quem ele acha que eu deveria ser. Nem sou quem o Senhor acha que eu sou, ou que deveria ser. Então me perdoa, para que eu seja quem o Senhor quer que eu seja. E ajuda aquele irmão, porque se ele falou comigo, me trouxe essa compreensão, talvez se ele falar com outro dessa forma, talvez o irmão não tenha a mesma iniciativa que eu tive de renovar a minha vida. Quem sabe ele espante algum irmão da igreja. Irmãos, e Jesus falou na sequência lá no livro de Marcos, ele disse: aquele que causa escândalo, que causa um dano na vida de outro. Você conhece o texto? O que ele falou? Ele disse: é melhor para ele, ao invés de fazer isso, pegar uma pedra grande de mor, aquela pedra de moinho, que é tonelada, amarrar uma corda nela, amarrar a corda no pescoço e se jogar no mar. É melhor isso do que desencaminhar um irmão com uma palavra, com uma reação, com uma dissensão, seja ela qual for. Você entende o que Jesus queria dizer? Por que disso? Porque ele falou assim: quando vocês fazem um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. É simples isso. É simples entender isso. Então, irmãos, vamos pedir a Jesus para nos revestir com a justiça de Cristo, uma capa protetora, para que quando vier uma palavra desagradável, você não se ressinta. Você sabe por que Moisés não entrou na terra prometida? Não foi porque adulterou. Não foi porque ele transgrediu os 10 mandamentos. Porque ele se ressentiu. Era um homem manso. Quantos anos tolerou, mas naquele dia ele se ressentiu. Ao invés de dizer: pessoal, vocês estão falando é com Deus, não é comigo.
Deus é que é o responsável, não sou eu. Ele não, ele disse, seus ingratos. Ele foi ressentido e retrucou. Isso é pecado, irmãos. E Deus falou, por conta disso, você não entra na terra prometida. Entende isso? Ah, mas pastor, ele falou errado. Deixa, não se ressinta. Não é fácil, eu sei. Mas não se ressinta. Se ele fez alguma coisa que não é digna, que não é justa, deixa ele com Deus resolver. Porque quando a pessoa faz contra um dos pequeninos de Deus, faz contra Deus, contra Jesus, não é contra você. A bem da verdade, qualquer coisa que te disserem, que falarem que você fez de errado, qualquer coisa que te acusarem, até que você seja um homicida, você tem que dizer sim, é verdade, eu sou homicida mesmo. Adúltero, eu sou também. E qual é o homem que nunca olhou para a mulher e não pensou na coisa errada? Se você pensou, já adulterou desse Jesus, então você é adúltero. Não se ressinta, fala, é verdade, irmão, desculpa. É óbvio que talvez não seja aquilo que ele disse que você fez. Mas você sabe que no íntimo você é tudo aquilo. Qual é o irmão que nunca matou o outro? A Bíblia fala, se você fez o irmão ficar com raiva, qual é o nome que Pedro disse que a pessoa é? Homicida. É isso. É simples. Quer saber por que é homicida? Se eu deixei você com raiva, seu organismo reage. Injeta toxinas, neurotoxinas, que tira a sua vida, diminui a sua vida. Lá na frente você vai precisar viver, e você queimou neurônios, por causa daquela insatisfação, você fez aquele irmão queimar neurônios, diminuiu a vida dele, então você é um homicida. É simples isso. Bom, mas, aquela igreja, ela passou por um processo. E nós podemos passar também pelo mesmo processo. Porque a condição das duas é idêntica. Queridos, abra lá a sua Bíblia em São Lucas 24. Agora eu vou andar um pouquinho mais rápido para você entender o processo. Lucas 24 diz assim. Lucas 24, versículo 49. Jesus já havia ressuscitado, estava prestes a ir para o céu. E ele diz àquela igreja que estava lá: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Então a promessa era que o Espírito Santo fosse dado à igreja. E que poder é esse? Atos 1:8 fala, vocês receberão o poder do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, a começar aqui de Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Então o poder era esse. Então a regra é simples, o poder do Espírito Santo, a condição era permanecer em Jerusalém, e o resultado era ser testemunhas. Deixa eu dizer para você, a palavra testemunha hoje, ela não tem o mesmo significado que a palavra testemunha no grego. Testemunhar hoje, os advogados sabem, é dizer o que você viu, ouviu, testificar, não é isso? Em tese. Doutoras? É isso. Naquela época não. É morrer por isso. Entendeu? É dar a vida por isso. Testemunhar é dar a vida pelo que você crer. Aí, Jesus disse, vocês vão viver isso, e testemunhar disso, dar a vida por isso, não só aqui, em qualquer lugar do mundo, vocês vão fazer isso. Bom, eles assim aceitaram a proposta. Agora eu preciso entender, o que foi que Jesus disse que garantiria o poder do Espírito Santo para eles? Olha, a promessa foi o poder do Espírito Santo. A condição era permanecer em Jerusalém. Está aqui escrito. Eu não posso ir longe do texto. O texto diz, permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder.
Compreendem? Então, se eu sei o que Jesus quer me dar, se eu sei o que tem que fazer, eu vou receber o que Ele vai dar, do mesmo jeito que Ele fez lá com a igreja do passado. Então, o segredo está nessa expressão permanecer em Jerusalém. O que significa permanecer em Jerusalém? Eles obedeceram, não é? Eles saíram de Betânia. E se você continuar o texto, você vai ver que eles estavam em Betânia. E foram para Jerusalém. Interessante. O que é Jerusalém? Jesus disse, vocês devem ir para Jerusalém e permanecer lá. O que é isso? O que isso representa para nós hoje? Porque se nós fizermos isso, o Espírito Santo vai ser derramado sobre nós. É interessante, irmãos. Quando Jesus falou isso, onde Jesus estava? Em Jerusalém. Aí Jesus pega os discípulos e leva para Betânia. E depois disse para os discípulos lá em Betânia, voltem para a cidade e permaneçam lá, porque de lá vocês vão receber o poder. Se eles estavam em Jerusalém, por que Jesus os leva para Betânia? Para depois dizer, volta para Jerusalém? Será que Jesus é intrigante? Não, irmãos. É simples entender isso. Eles estavam em Jerusalém. Se Jesus dissesse, permaneçam aqui, porque daqui vocês vão receber o poder. Se Jesus dissesse isso, eles ficariam ali. O que eu vou usar a expressão? Por conveniência. Já estavam ali mesmo. Ficariam ali mesmo. Era conveniente. Agora Jesus os toma para Betânia, não era muito longe, é claro. E lá em Betânia, Jesus disse assim, agora vocês têm que ir para lá. Eles tinham a escolha de ou voltar para de onde vieram, que era para o norte, para as regiões da Galiléia, porque eles eram de lá, ou eles iriam de volta para Jerusalém e permaneceriam lá. O segredo está na palavra permanecer. O que Jerusalém representava? Se você for ver, irmãos, onde eles foram? Abra a sua Bíblia em Atos 1. Atos 1. Por favor. Quando chegarem em Jerusalém, para onde eles foram? Olha só que coisa interessante. Capítulo 1. Verso 12. Veja que os versos 8 a 11 fala o que Lucas falou com outras palavras, não é? Ser-me-eis testemunhas e tal. Agora no verso 12. Então voltaram para Jerusalém, do Monte Olival, que dista da cidade, tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, foram para onde? Para o cenáculo. Cenáculo. Onde todos se reuniam. Ali o nome dos discípulos. E eles perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. O cenáculo. Então, vamos agora tentar destrinchar o que ocorreu. Presta atenção comigo. Eles estavam aonde? Jerusalém. Jesus os leva para onde? Betânia. De Betânia, Jesus foi assunto aos céus. Ele subiu aos céus de Betânia. Os discípulos ficaram olhando. Os anjos vieram e disseram, o que vocês estão olhando aí? Ah, Jesus está indo embora. Mas ele vai voltar do jeito que vocês estão vendo. E aí, Jesus foi embora. Os discípulos ficaram sós, os anjos foram embora. Quando Jesus foi embora, os discípulos, os anjos também, como é que os discípulos ficaram lá em Betânia? Olhando para o céu. Você já foi no aeroporto ou numa rodoviária despedir de um ente querido, e aí o avião vai ou o ônibus vai embora e você fica lá. Como é que você fica? Fala. Você queria ter ido junto. Ele falou ali, ó. Você fica, por que eu não fui também? Ou então, que vazio fez, não é? Que vazio.
Imagina os discípulos ali com aquele vazio. Os anjos já haviam dito, ele vai voltar, mas não vai. Quando é que ele vai voltar? Alguém falou assim, pessoal, ele vai voltar. O Espírito Santo trabalha, irmãos. Ele vai voltar quando a gente pregar o Evangelho em todo mundo. Jesus disse, quando eu pregar o Evangelho em todo mundo, eu vou voltar. Aí o outro falou, é verdade. Ele falou que nós temos que pregar o Evangelho. E aí ele vai voltar. E aí alguém falou assim, o que nós estamos fazendo aqui? Mas nós não damos conta. Somos só 12. Vamos pregar o Evangelho. Aí o outro falou assim, mas ele prometeu o quê? Poder. Aí o outro falou assim, verdade. Ele prometeu que nos daria poder para pregar o Evangelho em todo mundo, aqui em Jerusalém, Samaria e tal. Aí o outro falou assim, é verdade, mas ele falou que esse poder vai ser dado aonde? Em Jerusalém. Aí o outro falou assim, e o que nós estamos fazendo aqui? Ellen White disse que depressa eles voltaram para Jerusalém, só que teve um problema. Passou no Monte das Oliveiras. Eles tinham que ficar no Monte das Oliveiras, aí no Atos 1:12 fala Monte Olival, não é? Eles tinham que ficar lá? Não. A ordem era para ir para onde? Jerusalém. Eles estavam, de lá via Jerusalém, mas não devia ficar no Monte das Oliveiras. Mas ficaram. E o que vocês acham que eles lembravam no Monte das Oliveiras? Saudosismo. Mas era bom aqui, quando Jesus estava aqui. Oh meu Deus, essa igreja foi animada. Oh meu Pai. Essa semana eu visitando uma irmã pastor, eu já vi essa igreja lotada. Vi essa igreja num dia só batizando 10, 15, 20 pessoas, pastor. Quando na Maranhão, pastor, essa igreja, saudosismo, irmãos. Queridos, e estavam ali, Jesus sentava aqui nessa pedra, oh meu Pai, olha, bem aqui, deixa eu sentar também, oh meu Deus. E começaram com essa onda. Para a igreja, nós temos que fazer acontecer na nossa vida o que Jesus disse que tem que acontecer. O passado cumpriu o seu papel. Agora é na nossa vida, é no nosso hoje, que essa igreja deve fazer acontecer o que Deus espera. É isso aí. Aí levantaram, irmãos, alguém falou, mas peraí pessoal, não é aqui não, nós não estamos em Jerusalém. Tudo bem, mas temos que ir para lá. E aí acordou, graças a Deus, que um ou outro levanta e fala, levanta povo. E aí aqueles discípulos foram para Jerusalém e foram buscar o quê? O cenáculo. E o que é o cenáculo, irmãos? O que é o cenáculo? Me ajuda aí que não quer passar. Dá um cliquezinho, por favor. Travou? Ou é só daqui que passa? Deixa eu ver. Cenáculo. Foram para o cenáculo. Cenáculo, irmãos, eu vou resumir isso. Tem os textos que eu queria ler, mas o tempo não vai permitir. É o lugar de íntima comunhão com Deus. Foi lá que Jesus fez a Santa Ceia. Lá Jesus tirou a roupa de cima. Lá Jesus se cingiu. Lá Jesus lavou os pés aos discípulos. Lá Jesus ministrou a ceia para eles. Lá Jesus disse, toda vez que vocês comerem esse pão e beberem esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Nunca um mestre tirava a sua roupa de cima diante dos seus discípulos. Nunca. Mas Jesus fez isso para dizer, eu sou seu irmão mais velho. Eu sou um com você. Eu sou seu servo. Jesus ensinou isso para nós. Entende? Lá no cenáculo, não estavam só os 12. Agora eu fiquei pensando, quantos dias eles ficaram no cenáculo? Até vir o Pentecostes. Essa continha é fácil, hein? Quantos dias? Quem falou? 10 dias.
Foram 40 dias até a ascensão de Cristo, após sua ressurreição. O Pentecostes eram 50, então faltavam quantos dias para o Pentecostes? 10. A Bíblia diz que lá eles perseveravam de que maneira? De que maneira eles perseveravam, irmãos? Unânimes em oração. Agora, eu pergunto a vocês. Temos que fazer a mesma coisa. Jerusalém, cenáculo, como é que funciona? Eu tenho que ir lá, é a cidade física? Não, irmãos. É a questão espiritual. Ir ao cenáculo, ir para Jerusalém, é ter comunhão permanente com o Senhor, diária. E eu tenho percebido, irmãos, que muitos de nós falhamos na comunhão diária. Eu vou dar a prova para vocês. Hoje isso ficou claro aqui. Vocês não perceberam? Eu percebi. As duas professoras do departamento infantil que pegaram o microfone e falaram com vocês, pediram um favor. Por favor, comprem a lição da escola sabatina para seus filhos e estudem com eles. Irmãos, isso não é favor. Isso não é favor. Isso é obrigação dos pais. Mas os filhos, pelo que percebo, alguns estão sem lição. Se estão sem lição, é porque seus pais estão sem lição. É porque não fazem o culto com eles. É porque não se demoram aos pés de Cristo todos os dias com seus filhos. E aí me vem falar que quer salvação de filho? Ir ao cenáculo é deixar Deus entrar na nossa vida todo dia. Mas isso não é feito, eu sou de Deus, Deus entra a hora que Ele quer. Não! Isso é feito de forma íntima, que você caia aos pés de Jesus, que você fale com Ele, que você estude a Bíblia, que você ore e que você deixe Deus agir. É assim que você vai ao cenáculo. Agora me pergunto, os discípulos ficaram 10 dias lá, dormindo e comendo no cenáculo, as mulheres dormiam junto? Porque fala que tinha mulheres. Não, irmãos, não. O cenáculo era apenas o local de celebração. Olha o que a serva do Senhor diz no livro Atos dos Apóstolos, página 37. Olha, acompanha comigo a leitura. Acompanha comigo a leitura. Olha a leitura na tela. Os discípulos oraram com intenso fervor. E o que é que eles queriam, irmãos? O que é que eles queriam? Na oração deles, no cenáculo. Isso aí era no cenáculo. O que eles queriam? Aproximar-se dos homens. Aproximar-se das pessoas. E em seu trato diário com elas. Eles não estavam reclusos em uma... Como é que é? Não é redoma, eu queria usar. Bolha não. Clausura espiritual. Eles não estavam numa clausura espiritual. Eles estavam tendo suas vidas normais. No trato diário deles, na vida normal deles, eles queriam falar palavras para as pessoas, olha aí, que levassem essas pessoas a Cristo Jesus. O que mudou na vida deles? Fala para mim. O que mudou? Cadê o desejo de supremacia aí? Cadê as intrigas entre eles? Olha o que Ellen White diz. Eles puseram de parte todas as divergências, todo o desejo de supremacia e uniram-se em íntima comunhão cristã. O que é íntima comunhão cristã, irmãos? Como é que eu posso manter minha íntima comunhão cristã com você? Isso não ocorrerá se nós não fizermos algumas coisas. Você acha que estar aqui na igreja, estou em íntima comunhão cristã com você? Está errado.
Se eu não sei onde você mora, o que você come, o que você veste, o que você faz, se eu não sei o seu dia a dia, eu não tenho intimidade com você. Por isso nós estamos nos organizando em pequenos grupos. A igreja está sendo organizada em pequenos grupos para a Semana Santa. Começaremos a desfrutar relacionamentos de íntima comunhão cristã. Sábado que vem, se Deus quiser, você saberá qual é a casa que você vai estar designado para você ir. Vamos manter, lá vai ter uma comidinha, faz um lanchezinho. Irmãos, nós nos tornamos irmãos. Íntima comunhão, começa a despertar. Eles lá faziam isso. Eles mantinham-se em íntima comunhão cristã, no trato diário com as pessoas. Olha o que ela disse, eles estavam querendo o Pentecostes, lembra? Estes dias de preparo, aqueles dias de preparo foram de profundo exame de coração. Os discípulos sentiam sua necessidade espiritual. Eles eram encrenqueiros, irritantes, mas eles puseram de parte esse desejo de supremacia e suplicaram do Senhor a santa unção que os devia capacitar para o trabalho de salvar pessoas. Irmãos, enquanto nós não tivermos esses mesmos propósitos, você não vai receber, eu não vou receber o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é para capacitar-nos de forma clara na pregação do Evangelho, de forma intensa. Mas enquanto eu não estiver comprometido diariamente com isso, o Espírito Santo não vai me capacitar. Ele vai capacitar quem? Quem já está comprometido. Ele não vai capacitar um indolente, um preguiçoso, um inativo. Uma pessoa que diz, não, isso não é meu dom. Ele não vai capacitar essa pessoa. O meu dom é cantar. Sim, você tem dom de cantar. Mas falar de Cristo para as pessoas, isso é compulsão. Está na Bíblia, depois eu vou pregar sobre isso um dia desses. É compulsivo, não é dom. É o Espírito Santo que nos impulsiona. E aí eu clamo, Senhor, ponha na minha boca as palavras, para que no meu trato diário com meus funcionários, meu trato diário com meus amigos, meus colegas de trabalho, meus vizinhos, meus parentes, meus cônjuges, meus filhos, ponha na minha boca palavras, para que eu possa aproximar essas pessoas do Senhor. Isso é desejo de receber o Espírito Santo para ver Jesus voltando logo. Aí veja como ela termina. Sentiam a responsabilidade que lhes cabia nessa obra de salvar almas. Cada um sentia essa responsabilidade. Eu quero que você daqui saia hoje, sabendo que Deus também lhe confere essa mesma responsabilidade. Eles compreendiam que o Evangelho devia ser proclamado ao mundo, Jesus precisava voltar logo, e reclamavam o poder que Cristo prometera. O Espírito Santo foi derramado? Sim ou não? Sim. Olha, irmãos, foi derramado de uma forma extraordinária, onde as nações do mundo naquela época estavam representadas ali por pessoas que vieram para a festa do Pentecostes. E eles saíram dali com o Evangelho para levar em todo o mundo. Deus pode fazer milagres. Eu fico olhando o mundo, 7 bilhões e 300, 400 milhões de habitantes, nós somos 20 e poucos milhões só, pouca gente, o desafio é muito grande. Mas quando nós começarmos a fazer o que Cristo fez, a agir como aquela igreja agiu, deixar que Cristo nos guie, clamar por ações intencionais na salvação de outros, deixar de lado as dissensões e tudo mais, o Espírito Santo vai encher a igreja. Só que eu digo para vocês uma coisa, irmãos, se tem que começar em algum lugar, esse processo, por que não começar aqui com a minha igreja? Por que não começar com você? Queridos, olha o texto. O grande derramamento do Espírito de Deus, o qual ilumina toda a terra com sua glória, não ocorrerá sem que tenhamos um povo esclarecido, que conheça por experiência própria o que representa ser cooperador de Deus. Não adianta você ficar esperando se você não se envolver.
E ela termina na Review and Herald, aí, isso foi escrito em 1896. Quando tivermos uma consagração completa de todo o coração, a quê? A quê? Aqui vai um ponto muito importante, irmãos. Você pode levantar de madrugada, fazer oração quantas vezes você quiser, participar de 50 e tantas mil salas. Mas se você não se consagrar ao serviço de Cristo, não resolve. Compreende o que eu estou falando? Não adianta só você ir para a clausura. Você tem que dizer, Senhor, ponha na minha boca as palavras, ponha na minha mente a compreensão de tudo isso, Senhor, para que eu possa repartir com as pessoas. E ela continua dizendo, o grande derramamento do Espírito Santo de Cristo, do Espírito de Deus, só vai ocorrer quando nós tivermos uma consagração completa ao serviço de Cristo. Está aí, quando tivermos uma consagração completa ao serviço de Deus, Deus reconhecerá esse fato, mediante um derramamento sem medida do seu Espírito. Mas isso não ocorrerá enquanto a maior parte dos membros da igreja não forem cooperadores. Irmãos, isso é uma regra que Deus não abre mão. Você pode até não querer, mas você tem que entender que Deus só vai atuar na sua vida se você se consagrar a Ele, ao serviço de Cristo. Ao serviço de Cristo. E eu termino com esse verso aí. Com esse verso. Devemos ir a Deus em fé e derramar nossas súplicas a Ele, crendo que Ele atuará em nosso favor e em favor daqueles a quem buscamos salvar. Devemos devotar mais tempo a orar por isso. Senhor, eu quero ajudar na salvação de pessoas. Tira de mim desejo de supremacia, orgulho, vaidade. Senhor, perdoa-me. Eu quero ajudar na salvação de pessoas. Irmão, só assim o Espírito Santo será derramado em chuva serôdia. Você quer continuar nesse mundo do jeito que está? Por quanto tempo mais? Por quanto tempo mais você quer ver pessoas morrendo? Pestes. Nós estamos saindo de uma, não saímos totalmente ainda, mas estamos saindo de uma. Mas isso é fichinha pelo que está por vir, irmãos. Dá uma olhada nas descrições das pragas para tu ver. Meu Deus do céu, acorda, igreja. Acorda. Vamos sair daqui conscientes. Senhor, tira de mim tudo que impede a atuação do Espírito. Me ajude a manter minha íntima comunhão contigo e com meus irmãos. Nós temos aí agora diante de nós o evangelismo de Semana Santa. Não fique de fora. Essas pessoas aí fora, as pessoas que não conhecem a Deus, elas estão mais sensíveis a convites para a religiosidade nesse período. Aproveite disso. Vamos nos envolver com isso. Eu pergunto à minha igreja, você aceita o plano de Deus para a tua vida? Aceita? Sim? Então é o seguinte, eu vou fazer diferente hoje. Você vai cantar o hino que vamos... Pode vir o grupo de louvor, por favor. O hino que será cantado é o 327. Você vai cantá-lo, vai escolher a sua posição. Ou sentado, deixa eu ver se tem alguém aqui com limitação. Ou em pé. Guarde bem o que eu estou falando agora. Se você quiser cantar sentado, você vai continuar sendo do jeito que você é. Eu vou levar minha vida do jeito que eu sou mesmo, tá bom. Mas se você está insatisfeito, reconhecendo que de fato você precisa Deus atuando mais na tua vida, ser usado como instrumento de Deus, ter mais íntima comunhão diária em casa com Deus, ser mais fiel a Ele em tudo. Se você quer esse compromisso, você vai cantar esse hino em pé. Tudo bem? Irmãos, eu vou me sentar.
Vocês podem sentar lá. Vocês vão ter que levantar também, né? Senta ali também. Quando começar a cantar o hino, pode começar a tocar. Pode sentar vocês. Vocês vão ter que tomar a decisão de vocês. Pode cantar sentado hoje se quiser. Agora se quiser, pode sentar ali. Senta ali vocês dois. Entendeu? Eu vou me sentar também. Esse hino, ele é uma marcha, né? E eu estou meio entusiasmado, porque eu vi a igreja em pé. E nós vamos sair daqui com essa certeza. Jesus virá logo. E nós estamos dentro desse processo. Os discípulos tiveram pressa lá. Vamos para Jerusalém, vai derramar o poder. Nós também temos pressa. Nós não queremos ver tantas mazelas nesse mundo mais acontecer. Jesus há de voltar logo. E Ele vai nos usar. E esta igreja, eu imagino que será a espoleta, a faísca. Entende? A faísca, para que o fogo, ele alcance corações e ilumine toda a terra. Se tem que começar aqui, por que não em mim, por que não em você? Diga isso para Jesus. Senhor, comece comigo. Fecha seu olho. Pai, louvado seja teu nome. Aqui está a tua igreja. Somos teus filhos. Nós não somos santos, sem defeitos. Somos pecadores, como aquela igreja lá, antes do Pentecostes era. Temos cometido falhas, como eles também cometiam. Mas, Senhor, se o Senhor pôde usá-los, cheio de defeitos como eram, usa-nos também hoje. Para tanto, ajuda-nos a proceder como eles procederam, com pressa e urgência, que nós recorramos ao nosso cenáculo espiritual, aos nossos momentos diários de íntima comunhão contigo.
onde, reconhecendo nossas verdadeiras necessidades, confessando nossos pecados, deixando todos os sentimentos de dissensões e supremacia de lado, abraçando a tua causa, desejando levar pessoas para o Senhor, que o Senhor nos use como instrumento de salvação. Pai, esta igreja está nas tuas mãos agora. Cada pessoa que toma em teus braços, Senhor, a começar de mim, toma cada um, as crianças, Pai, ajuda-nos a viver segundo a tua vontade, para que em breve Jesus venha logo nos buscar. Queremos ver nosso Mestre voltando, nós queremos ver com alegria, não com decepção, com horror, queremos vê-lo com clamor de justo. Ó Deus, toma teu povo agora em teus braços, em nome de Jesus, amém.